Que a paz de Cristo esteja com todos. Esta mensagem é do dia 24 de agosto. Pressão psicológica e as mazelas da vida. Nessa palavra que eu tenho que colocar neste momento, é um desmembramento de um assunto que o Senhor tocou no meu coração para desenvolver e tentar de alguma forma ajudar a todos que têm acompanhado o canal. E nesse processo da pressão psicológica, nós temos 3 pontos distintos que acometem a todos nós. Número 1 é o momento em que a sociedade e as circunstâncias da vida nos impõem uma pressão psicológica. Número 2 é o momento em que a família e os parentes nos impõem uma pressão psicológica. E número 3 é o momento em que nós mesmos nos impomos a pressão psicológica. O primeiro ponto a ser trabalhado aqui nos diz respeito ao que nós passamos diariamente. Perdão. Os compromissos assumidos, as decisões que devem ser tomadas, as contas que devem ser pagas, as necessidades básicas que devem ser sanadas. Coisas como a conta d'água, conta de energia elétrica, conta do telefone, carnê do IPTU, IPVA, enfim. Essas coisas que nos tiram muitas vezes a paz, o sono. Essa pressão psicológica, ela se manifesta nesse primeiro ponto, de forma que muitas vezes nos deixa extremamente esgotado. A pressão da sociedade, a pressão das circunstâncias da vida, principalmente nesse mundo globalizado, em que nós temos que sofrer as influências do capitalismo. Nós encontramos nesse primeiro ponto, principalmente as pressões devido às batalhas financeiras, ao desemprego, são as dívidas que muitos de nós contraímos e não conseguimos quitar, as questões financeiras mais variadas. Nós encontramos também a questão da violência. E talvez você que me ouve neste momento pode dizer: irmão Paulo, eu estou passando por uma pressão psicológica muito grande no lugar onde eu moro ou no lugar onde eu trabalho. A violência é muito grande, já não tenho mais segurança para sair de casa, tenho medo, não consigo dormir à noite. Em relação à batalha financeira, você pode dizer: irmão Paulo, aqui a minha luta, minha pressão que eu passo é o desemprego, e eu tenho passado essa luta e isso tem me roubado o sono, e eu sei que não é fácil mesmo. Eu fico imaginando por mim mesmo, e eu que trabalho e mesmo assim fico muitas vezes preocupado em assumir, aliás, em cumprir com as minhas obrigações. Imagine para quem não tem emprego. A pressão psicológica que não deve sofrer. Eu fico, por exemplo, agoniado quando eu vejo alguns de vocês manifestando essa luta que tem passado, como por exemplo nosso queridíssimo irmão Eduardo Antônio,
que manifestou em alguns vídeos lá embaixo, lá dizendo: irmão Paulo, faz 1 ano que eu estou desempregado. Eu fico tentando imaginar para um pai de família como é essa pressão, saber que ter que sustentar sua família, ter que cumprir com as suas obrigações e não ter um trabalho para manter um mínimo de dignidade. E eu faço aqui a minha manifestação e o desejo do meu coração que você, irmão, já tenha conseguido um trabalho. Quando eu levei o nome de vocês para a lista de oração, entre outras coisas, um dos propósitos da nossa igreja era orar pela vida financeira e para que todos pudessem ter o seu sustento. E esse é um dos propósitos do Ministério de Intercessão que foi colocado para o mês de julho. Essas pressões que acometem dia a dia e que nos esgotam, eu posso dizer por mim mesmo, quantas vezes eu estou atarefado com muita coisa e eu não quero despejar aqui em cima de vocês as minhas batalhas, minhas lutas, mas eu não tenho um privilégio que alguns têm de não precisar trabalhar, de ter disponibilidade de tempo ou poder se dedicar somente à obra de Deus e não ter que se preocupar com o seu ganha-pão, não é mesmo? E aí eu vejo também alguns se manifestando muitas vezes que essa pressão psicológica decorrente das batalhas financeiras, batalha que demandam essas lutas que enfrentamos dia a dia, vai influenciar muitas vezes na sua própria vida espiritual. E isso é extremamente preocupante. Então esse primeiro ponto que eu estou trabalhando com vocês aqui, eu posso ficar a noite toda citando exemplos e mais exemplos e mais exemplos que demandam desse primeiro ponto, dessa pressão que é imposta sobre nós, da sociedade, das circunstâncias, do nosso dia a dia. É aquela pressão para ter uma qualificação, para poder melhorar os seus rendimentos. É aquela pressão da produção, talvez seja no seu trabalho, você se encontra num trabalho em que é necessário produzir e você já está indo à exaustão. Ou de repente você pode ter uma circunstância como eu, que trabalho no trânsito, e tem dias, conforme a minha jornada de trabalho, tem dias que eu chego em casa extremamente esgotado. E eu prefiro até que nem converse comigo, porque eu já chego azedo. Eu prefiro então ir tomar um banho, um chuveiro, descer aquela água no corpo, na cabeça, para espairecer um pouco. E aí eu vejo que parece que sai 1 quilo de problema de cima das costas da gente. Talvez você esteja isso. Você que trabalha no trânsito, você sabe como é isso. Ou um trabalho estressante, ou você também trabalha em algum setor que demanda decisões extremamente importantes. Por exemplo, num hospital em que você tem que ser rápido
e ser preciso, não pode cometer erros. Essas pressões no nosso dia a dia nos demandam uma carga que influencia a nossa vida espiritual, nossa vida normal, e pode influenciar até mesmo no nosso agir diante da vida. O segundo ponto que eu quero mostrar é que nos diz respeito àquela pressão que é imposta pela nossa família, pelos nossos familiares. E você neste momento pode estar dizendo: irmão Paulo, nesse ponto eu me enquadro. São meus filhos, eu tenho filhos que não estão em caminho bom, eu tenho filhos que estão tendo procedimentos ruins, e isso me tira o sono, eu não consigo mais dormir direito. Ou de repente pode ser você, jovem, está dizendo: irmão Paulo, eu me enquadro neste momento. É a pressão da minha família que me pressiona para mim ir para a igreja, e eu até vou. Mas assim como eu gosto de ir para a igreja, eu também gosto de ir lá para o mundo. Eu ainda não me decidi, eu ainda estou em cima do muro. E eu sei que pregam para mim que eu devo me arrepender, que eu devo me converter, mas eu vejo jovens da minha idade se divertindo, aproveitando a vida, e muitas vezes não me entendem, e aí é onde que vem as pressões, os conflitos. Pode também através das pressões de familiares, por exemplo, quem trabalha com doenças. Você pode estar me ouvindo nesse momento: irmão Paulo, a minha pressão é por causa que eu estou com um parente, marido, esposa, filho, mãe, pai, trabalhando com doença, com enfermidade. Como alguns de vocês vieram me pedir oração, estavam com parentes fazendo tratamento, com notícias ruins, câncer, doença terminal, e essas pressões também nos afetam muito. Para quem é uma pressão mais forte do que você ter um filho ou uma filha no hospital fazendo tratamento contra o câncer, ou ter um filho, uma filha nas drogas, e você está desesperado vendo que aquele bebê que você criou desde pequenininho com amor e agora está indo para um caminho ruim, você já não sabe mais o que fazer para retirar de lá. Talvez seja você olhando: puxa, irmão Paulo, não é meus filhos, mas é meu marido que está preso no vício das drogas, ou no vício do álcool, ou está preso na prostituição, ou é minha esposa que caiu em depressão e eu não sei mais o que fazer. Essas pressões decorrentes da família, dos parentes, são outro tipo de pressão que nos demandam uma luta muito grande. E muitas vezes nós não sabemos para que lado correr, como proceder, o que fazer. O terceiro ponto em relação à pressão psicológica é aquele em que nós mesmos nos impomos. E aí, essa é a pior de todas as pressões. Pior do que a primeira que eu citei, pior do que a segunda. E eu vou explicar porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos um ditado que diz bem assim: o gaúcho, que é inteligente, não toma chimarrão sozinho. Eu já vou explicar para vocês por que desse esse ditado. Porque quando nós estamos sozinhos, é justamente quando essa pressão que nós mesmos nos impomos, ela aflora,
e começa a nos causar um dano que muitas vezes é irreversível. Vocês sabiam, em relação às pessoas que se suicidam sem a influência de outra pessoa ou de outros, vocês sabiam que 99% das pessoas que tiraram a vida sem influência de terceiros, essas pessoas, elas, antes de tirar a vida, elas estiveram sozinhas durante, no mínimo, 30 minutos? Como assim, irmão Paulo? É naquele momento que nós estamos sozinhos ali, que os nossos pensamentos começam a vagar, e aí nós começamos a ter aqueles períodos de reflexão, onde vem aquelas acusações, uma autocomiseração. Então nós começamos a dizer: por que não deu certo? Por que acontece isso? Eu não presto. Não era para ser isso. Não sei por que eu vim a esse mundo. Parece que eu fui feito só para sofrer. Mas eu achava que ia dar certo e não deu. Essas coisas desse tipo. Nesse ponto, nós vemos que esse tipo de pressão, ele é 100% de influência maligna. Veja bem, influência não quer dizer que ele tem a procedência maligna. A influência maligna seria mais ou menos assim: os nossos pensamentos sendo aflorados com uma influência externa, instigando para que ele se manifeste desse jeito. É o tal que nós encontramos lá na Bíblia como os dardos inflamados do inimigo. Quando o inimigo começa a jogar os dardos inflamados, e aí nós estamos sozinhos e começamos a ter esses pensamentos, essa pressão psicológica em que nós mesmos nos impomos. E é justamente aí que está o perigo. É justamente nesses momentos em que nós estamos sozinhos, que nós começamos a refletir, que nós começamos a nos deparar com essa pressão psicológica, em que muitos, no auge da sua tortura ali, cometem suicídio, ou entram na loucura, ou caem em depressão. Tudo isso acontece devido ao fato de que não observamos um ponto importantíssimo na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está dizendo bem assim, ó, a parte A do versículo: porque como imaginou na sua alma, assim é. Então nós encontramos aqui na palavra de Deus a resposta, porque muitas vezes as coisas não dão certo. Mas, irmão Paulo, eu tenho pensamentos que vai dar tudo certo, quando chega na hora não dá. Nesse ponto, há algumas questões que só Deus realmente pode nos responder. Eu não sou o Senhor da verdade, eu não tenho respostas para tudo. Mas essa palavra o Senhor fez questão de me chamar a atenção para citar para vocês. Provérbios capítulo 26, versículo 7. Então, eu quero que vocês observem em relação a esses 3 pontos e verifiquem aonde mais essa pressão psicológica está influenciando, porque todos nós vamos passar. A palavra de Deus diz assim, o próprio Senhor Jesus já falava assim, ele diz: porque no mundo tereis aflições. Então, essa pressão psicológica que nos deparamos nesses 3 processos que eu falei para você, e vou repetir: a influência
da sociedade, das circunstâncias, do dia a dia, a influência da família, dos parentes e a influência que nós mesmos nos impomos tem feito as pessoas naufragarem na fé e desistirem de tudo e muitas vezes desistir até da própria vida. Em relação a mim mesmo, eu tenho passado por muitas dessas questões e muito me agonia quando, por exemplo, as pessoas me julgam sem saber o meu dia a dia, sem saber as pressões que eu tenho que passar. Mas a palavra de Deus diz bem assim, e ao servo do Senhor convém não contender, antes ser manso, sofredor, apto a ensinar. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 2. O que eu quero falar em relação a isso? Porque eu me esforço para trazer para vocês ensinos vindo direto do coração do Senhor. Eu me preocupo com cada um de vocês, até mesmo aqueles que me criticam e bastante. E uma das coisas que eu fico deveras impressionado é quando uns utilizam a palavra de Deus de forma descuidada para, através dela, impor os seus pensamentos ou as suas decisões ou os seus pontos de vista. E muitas vezes isso pode trazer complicação. Eu não vou dizer o nome da pessoa para não dar mais assunto, porque eu estou preocupado com essa pessoa. Mas essa pessoa veio através do canal fazer um desafio sem conhecer a mim, sem conhecer meu dia a dia, sem conhecer a minha relação com Deus. No seguinte ponto: todas as vezes que essa pessoa cita a palavra de Deus, ela cita com um entendimento errado da palavra. E aí, para terminar, me faz uma citação da palavra de Deus e utiliza essa citação para fazer um desafio que me deixou extremamente preocupado, dizendo assim: se eu estou certo, essa pessoa dizendo, se eu estou certo, se eu estou errado, que Deus toque na minha vida com uma doença até o fim desse mês. Jesus amado, eu já vi tanta gente quebrar a cara com isso. Olha só, para ver como as pessoas não observam direito a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, no versículo 7, ele disse assim, quando Satanás estava tentando ele. Ele disse bem assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Está escrito exatamente o que o Senhor Jesus falou. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Essa coisa de a gente dizer, não, porque se eu sou homem de Deus, se eu sou mulher de Deus, então vai acontecer assim, assim, assado. Não existe nenhum respaldo bíblico para isso. A palavra de Deus só nos diz para a gente provar a Deus nos dízimos. Tá bem assim, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Trazei aí todos os dízimos à casa do Senhor, depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, não vos derramar uma bênção sem medida, que dela vos advém a maior abastança. É o único versículo que diz para a gente provar a Deus. Qualquer outra coisa que nós estamos fazendo fora disso, nós estamos incorrendo em erro. Então eu orei ao Senhor, disse, Senhor, não
que essas palavras que foram ditas não prosperem. E eu estou orando por esse irmão em Cristo para que o Senhor derrame paz no coração dele. Porque eu me preocupo com vocês em relação a isso. Irmãos, eu já falei, como vocês têm me conhecido, eu já falei, eu não entrei no evangelho de cabeça, não comecei ontem, e eu já vi muita coisa que eu tenho compartilhado com vocês, assim. Então, a palavra de Deus diz bem assim, ó, o Senhor Jesus dizendo assim, ó, aquele que não ajunta comigo, espalha. E ele também disse, nenhum reino dividido contra si mesmo subsistirá. Satanás não luta contra Satanás. Então não entendo porque se Satanás não luta contra Satanás e nenhum reino subsiste contra si mesmo, nenhum reino que batalhar contra si mesmo não subsiste, por que entre nós cristãos tem que haver essa luta, esse debate, essa questão? Não, porque tem sempre que haver um contra por vindo da parte dos cristãos. Eu não entendo isso. Eu ensino vocês e vou sempre ensinar. Peguem as mensagens, aquilo que servir para vocês, ótimo. Se não servir, desprezem. Mas evitem entrar num julgamento, porque a palavra de Deus diz, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Eu só estou fazendo um parênteses aqui, porque para que esse irmão, ao ouvir a minha voz, ouvir o que eu estou falando aqui, saiba que de minha parte, eu jamais vou causar divisão no reino de Deus, e jamais vou batalhar contra o reino de Deus, jamais vou fazer isso. Jamais vou me levantar, seja quem for, se levantar alguém no nome de Jesus dizendo, olha, Deus me diz isso, eu analiso, se para mim serve, ótimo, se para mim não serve, ótimo. Jamais vou lançar desafio sobre quem for. Muitos têm atacado a Claire do canal Still Voice. Eu não ataco ela. Eu simplesmente, como me pedem para mim olhar as mensagens, alguma que outra vez eu dou uma olhada lá, aquilo que eu acho que me serve, eu fico. Aquilo que eu acho que não me serve, eu não fico. E pronto. Eu não conheço a intimidade dela com Deus, eu não conheço o dia a dia dela, e eu não vou estar julgando, né? E aí a palavra de Deus diz que nos últimos dias tem homens que vão falar coisas tão arrogantes e se levantando contra e falando coisas absurdas e se levantando contra as autoridades, se levantando contra o reino de Deus. E aí lá no livro de Judas chega a dizer assim, ó, que que nem mesmo os anjos eles se levantam contra os seres celestiais, que anjos que são maiores em força, em sabedoria, não são capazes de ir. No entanto, os homens se levantam falando mal desse ou daquele outro. Ok? Em relação ao que nós estamos tratando, o Senhor me entregou uma mensagem, eu quero colocar para vocês agora. E o Senhor Jesus diz assim, ó, eu já adverti-vos desde os primórdios que no mundo tereis tribulações, mas por eu ter vencido o mundo, vossa redenção e vitória está assegurada. Venham até mim com choros, lágrimas e com o coração quebrantado, pois eu vou aliviar vossas cargas. Tocarei no coração de pessoas para vos ajudar, e em casos mais específicos, anjos serão designados para colocar em vossas mãos as bênçãos pretendidas. Eu não fico feliz, e nem um pouco sequer, com as derrotas e lutas que vocês passam. É do meu interesse que saiais destes emaranhados que o mundo lhes oferece. Eu quero cuidar de tudo aquilo que vós não possuís condições de modificar. É na paz, na minha paz, que obterão vitória. E para tanto,
todos os dias estou de braços abertos para vos receber. Venham, venham, orem a todo tempo. Deixem que eu vos ouça e vos refrigere a alma. Sabereis então que o preço pago na cruz vos diz respeito, literalmente, e não uma metáfora. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa foi a mensagem que o Senhor me entregou, e eu conversando com Ele a respeito desses pontos que eu tinha que tratar com vocês. Da pressão psicológica, dos 3 pontos citados aqui, e dos exemplos que eu quis passar aqui para que o vídeo não ficasse muito extenso. Irmãos, se você está em um desses 3 pontos, a pressão psicológica que está sobre você é da influência do mundo, ou é na família, ou é você mesmo. É hora de a gente derramar diante do Senhor as nossas cargas e vigiarmos, por causa que essas pressões, elas vão sempre estar se apresentando para a gente. A palavra de Deus diz assim, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então, a minha preocupação e a preocupação do Senhor Jesus é que cada um de vocês venham até Ele e deixem sobre Ele, sobre os pés dele, essas coisas que têm nos causado tanto mal. E aí o Senhor me advertiu em relação à pressão psicológica na família. A pressão psicológica que vem em demanda da família. E aí o Senhor me mostrou uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. A palavra de Deus diz assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando ele cita todo homem, ele está dizendo não o gênero homem, mas todo ser humano. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E eu conversando com o Senhor nesta tarde, o Senhor me mostrou a necessidade de ouvirmos. Nós não estamos ouvindo. E muitas vezes a pressão psicológica das outras pessoas pode ser resolvida somente se nós emprestarmos os nossos ouvidos. É hora de chegarmos em relação às famílias e emprestarmos nossos ouvidos e deixar as pessoas abrir a boca e falar, porque isso com certeza vai aliviar um pouco dessa pressão psicológica. Talvez você tenha olhado e verificado que o seu filho, sua filha já não é mais o mesmo. E talvez você tenha até se irritado, perdido a paciência. E o Senhor me chamou a atenção que em vez disso, ofereça os ouvidos para ouvir. Diga, onde foi que eu deixei de te ouvir? Porque eu deixei de te ouvir. Fala, pode falar. Pode ser no casal. Talvez você olhe e diga, puxa, minha esposa não é mais a mesma. Onde foi que eu deixei de te ouvir? Quando foi que eu deixei de te ouvir? Fala. Porque com certeza chegou em algum momento em que o egoísmo e o egocentrismo fez com que a outra pessoa ficasse sozinha. Então é a cobrança. Você não me dá isso, você não me dá aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo.
e simplesmente se esquece de que não é só receber, tem que também dar. Talvez seja você, esposa, que diga: meu marido não é mais o mesmo. E no começo não era assim. Então chegar e verificar, quando foi que eu parei de ouvir ele? Quando foi que eu parei de dar ouvidos que eu poderia ter ouvido? Coloca pra fora essa pressão que tu tá passando e não consegue falar, porque num determinado momento eu deixei que o meu egoísmo e o meu egocentrismo, os meus queixumes, suplantasse e passasse por cima daquilo que tu realmente estava passando e não pôde mais falar porque eu não dei mais ouvidos. Isso foi o que o Senhor falou comigo e o Senhor me chamou a atenção. Das famílias, talvez seja você, jovem, que simplesmente não conseguiu mais dar ouvidos ao seu pai e à sua mãe, porque você entrou num estado em que você é você e você e você, e aí não consegue mais ter essa aproximação entre seus pais. Assim como os pais, por muitas vezes, de tanto cobrarem, não ouvem mais os filhos, não deram mais ouvido aos filhos, os filhos também não deram mais ouvido aos pais. Então o Senhor me chamou a atenção em relação à família, principalmente em relação à família. Porque se nós não oferecermos os nossos ouvidos para que aqueles que estão próximos de nós possam colocar para fora um pouco da pressão que estão sofrendo, o inimigo vai arranjar alguém para emprestar esses ouvidos. E pode ser alguém que não seja preparado para tal e levem aqueles que são os nossos para meios, para lugares, para caminhos que não vão levar à salvação. Que essas palavras fiquem com todos. E a dúvida que tiver, o irmão Paulo aqui está disposto a responder naquilo que o Senhor me orientar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.